Olá, tudo bem? Muito obrigado por me receber aqui, o pessoal do E-Commerce Brasil. Esse evento que é assistido por milhares de pessoas aqui, a estrutura aqui é incrível, 12 palcos, é impressionante. Mas vamos lá, vamos começar. A gente está aqui para falar um pouco hoje de como existe uma oportunidade nos varejistas que não está sendo aproveitada e que está na palma da mão do vendedor, que basta vocês empoderarem para fazer o que mesma coisa que Renner, Labs, Aramis e outras grandes marcas estão fazendo. E para começar, eu queria, só para a gente passar o slide aqui, vamos começar falando sobre que 77% dos varejistas entrevistados por um estudo que a gente fez junto com o próprio E-Commerce Brasil dizem que existe ociosidade nas lojas físicas. E essa ociosidade, muito representada na pandemia, por motivos óbvios, que as lojas estavam com menos fluxo, tudo mais, também é representada também antes da pandemia e com certeza vai ser continuada depois da pandemia. Então, eu queria convidar vocês a pensarem como é que é o dia na vida de um vendedor da loja física. Pensando assim, qual é o fluxo que essa loja física vai ter? Vou pensar que, vamos passar o slide, a gente pensa que existe um fluxo onde começa de manhã com pouca gente na loja, perto do meio-dia chega um pico de volume, à tarde normalmente tem uma queda, mas quando, por exemplo, tem uma intempérie, como chuva, essa queda aumenta, depois tem uma subida até o final das 18 horas, mais ou menos, depois a gente baixa até a hora de fechar a loja. Claro que isso aqui é uma média, isso varia muito de acordo se é loja de shopping, loja de rua, mas assim é para a gente para representar aqui. E nesse aspecto, a gente tem aqui uma oportunidade. Vamos passar mais um slide para mim, por favor? Que é, no começo do dia, existe um momento que as pessoas chegam na loja. E no final do dia, obviamente, as pessoas vão no final do expediente, o vendedor também tem um tempo de baixa. E aí a gente pensa assim, existe um movimento também no meio do dia, que é o movimento de baixa pela chuva, pelos intempéries. Então a gente tem aqui 3 momentos onde tem menos fluxo de vendas do que de fluxo de pessoas do que normalmente tem nos picos. Também a gente tem os picos de movimento, que como eu comentei, acontece justamente ao meio-dia e às 18 horas. E aí a gente diz assim, bom, nesse cenário, como é que a Renner, Aramis e Labs e outras marcas de varejistas omnicanais atuam nesse cenário? Isso a gente pode botar aqui que tem duas oportunidades. Uma oportunidade no início e no final do dia e uma oportunidade no meio da tarde. Essa primeira oportunidade, vamos pensar que as marcas hoje, a gente está aqui num evento bem ou mal, um evento de e-commerce. As marcas no e-commerce atuam de diversas formas, onde elas usam a tecnologia, usam informações e dados para poder atuar melhor dentro, a entender melhor o seu consumidor e encontrar o momento certo para falar com ele, a mensagem certa, né, para a pessoa certa, no momento certo. E se o vendedor tivesse a mesma oportunidade que o e-commerce tem para falar com os seus consumidores? Os mesmos dados para fazer isso? Bom, o que a gente está propondo aqui é que nessa oportunidade, no começo do dia e no final do dia, o vendedor possa ter acesso a uma lista de atividades curada e gerida pela marca para entregar para ele leads quentes, leads que já passaram por aquela marca, já tem uma relação com a marca e uma relação com aquele vendedor específico. E cada vendedor ter uma lista de atividades para fazer isso. Além disso, a gente pode ter aqui uma outra oportunidade nesse processo de que esse vendedor pode engajar com uma conversa, com um diálogo. Só a gente passar o próximo slide, um diálogo, onde ele começa a conversar com esse consumidor, engajar um diálogo, e que ele, com isso, consegue ter uma troca de humano para humano nesse processo, e aí, consequentemente, ele pode, inclusive, se ele tem as mesmas informações que o e-commerce possui, ele pode, passar o próximo slide, ele pode, consequentemente, consultar, inclusive, o que esse consumidor navegou na internet, entender exatamente o que esse consumidor tem de comportamento no mundo on, na mão do vendedor que está no mundo off. Ao fazer isso, ele tem uma oportunidade de se integrar à estratégia de CRM e geração de leads aquecidos
para que ele possa, então, consequentemente, fazer a gente faz aqui, a gente faz ao vivo aqui, tem que para fazer funcionar. Então, para a gente ter justamente uma experiência onde existe uma ociosidade dos vendedores e essa ociosidade ela é transformada em oportunidade, porque quando o vendedor chega na loja, ele, em vez de ficar de braço cruzado, ele tem atividades que podem fazer com que ele atue no momento que está a loja vazia. No momento de ociosidade, em vez de ficar de braço cruzado, ele pode interagir com clientes. Além disso, voltando para uma... E nesse momento, a gente tem aqui a Aramis, que nos últimos 3 meses já teve 1 milhão de atividades sugeridas pelo Otto, por esse algoritmo, ou seja, em um mês, os vendedores das lojas da Aramis tiveram 1 milhão de oportunidades para fazer com que os seus vendedores tivessem mais chance de vender para leads aquecidos. Ou seja, quanto vale 1 milhão de oportunidades para uma equipe que já está treinada, já conhece o seu produto para interagir com os seus clientes? E aí, se a gente pensar... pode passar a próxima. Na oportunidade 2, a oportunidade 2 ela vem no momento em que existe uma conversa já engajada com o consumidor pela parte da oportunidade 1, e aí a gente, então, tem aqui uma conversa assíncrona. A gente mesmo, como consumidor, como seres humanos, quando a gente vai interagir mesmo com nossa família e tudo mais, a gente tem naturalmente uma conversa assíncrona. A gente manda um oi, às vezes demora meia hora para a pessoa responder um oi de volta. Da mesma forma, o vendedor vai ter essa assincronicidade. E no momento em que tem uma baixa no processo do fluxo da loja no meio da tarde, o vendedor pode, consequentemente, retornar os contatos que ele iniciou e, consequentemente, dar mais atenção a esses contatos. E ele pode dar mais atenção a esses contatos, por exemplo, pegando itens que estão na loja, com produtos que ele está interagindo com o consumidor, para mandar esses itens para o consumidor. E mais do que isso, a gente no e-commerce, né, tem lá os ad servers, os media servers, onde tem ativos de mídia prontos para que a marca use no mundo digital. Por que o vendedor não pode ter esses mesmos ativos, ou melhor, ativos feitos para esse vendedor, para que ele possa interagir diretamente com o consumidor com esses ativos que são curados, criados para serem usados para essa característica, para este momento? Essa oportunidade de, em vez da baixa no meio da tarde, ela é uma excelente oportunidade para pegar o lead que você começou a aquecer de manhã e ele está mais próximo e você vai conseguir interagir com eles com muito mais profundidade e com muito mais insumos para que isso aconteça. E a gente tem aqui a Renner, por exemplo, que num período de alguns meses já tiveram mais de 2 milhões de diálogos que foram iniciados. O que é um diálogo? Diálogo não é uma mensagem. Ele é uma conversa. É um diálogo que iniciou, retornou, retornou, retornou. Um diálogo é muito diferente do que fazer o que o CRM normalmente faz, que é mandar, por exemplo, um e-mail, um SMS, um push. Ele é uma troca. E é uma troca de humano para humano. E quanto vale 2 milhões de interações? Quanto demoraria de gasto de mídia e de outros canais para conseguir 2 milhões de interações com a sua marca? Com certeza não é barato. Mas a gente tem aqui pessoas que você já está pagando, já está investindo, que são seus vendedores, que estão na loja, e você não está usando eles, porque eles têm ociosidade, eles têm momentos que eles estão de braço cruzado, estão dobrando as camisetas. Pois é, mas além disso, tem mais uma oportunidade. Uma oportunidade que é mesmo... Passa o próximo slide, por favor. Uma oportunidade que é também nos picos. Não só nos vales existem oportunidades para a gente ganhar mais. Os vales, claro, são os momentos em que os vendedores estão ansiosos, mas no momento de pico é quando os vendedores têm que atuar melhor e mais assertivamente. E para isso, se esse vendedor consegue compreender melhor o consumidor que está na frente dele, compreender se esse consumidor possui um RFV bom, ruim, se ele é um cliente VIP, ele é um cliente que nunca comprou, se ele é um cliente detrator no NPS, ou ele é um cliente que defende a marca, se ele é um cliente que compra online, ou compra offline, ou compra nos 2 canais, é um cliente que gosta da categoria A no inverno, na categoria B no verão. Todas essas informações fazem a mesma coisa que o e-commerce faz. Ele recomenda melhores produtos, ele melhora a experiência do consumidor no mundo online. E por que o vendedor não pode fazer o mesmo? Bem ou mal, ele é o elo do consumidor com o mundo offline. Além disso, o vendedor não pode perder vendas.
Porque até então a gente tem uma crença que na loja física que o vendedor ele acaba competindo com o e-commerce. O vendedor se sente competindo com o e-commerce. Claro, toda a comunicação que é feita vá para o nosso site, baixe o nosso app. E o vendedor sabe que ele está perdendo espaço com isso. Mas já pensou quantos acessos no site que hoje são considerados tráfegos direto, que na verdade vieram de pessoas da sua marca que recomendaram as pessoas acessar o site? Então agora, um vendedor que tem um consumidor na frente dele na loja, que não tem, por exemplo, um produto em estoque, pode dizer assim, olha só, acessa aqui o site. E este vendedor começa a virar uma fonte de tráfego no seu Google Analytics. A loja virou uma fonte de tráfego, o vendedor virou uma fonte de tráfego e mais, um tráfego identificado, que a gente sabe quem foi que enviou esse tráfego e a gente sabe quem é o cliente que está acessando isso. E isso gera um full circle no que tange a on e off. E aí, por fim, pegando essa questão de comportamento humano, é muito chato pensar assim para o vendedor, vou gastar meu tempo e depois do atendimento registrar o que eu conversei. Não é intuitivo isso para a pessoa. Mas, se essa pessoa começa a receber informações de volta como oportunidades de leads aquecidos, de informações que ela gerou e ela registrou, e a marca, em vez de simplesmente ignorar o vendedor que registrou isso, devolve para esse vendedor oportunidades para que ele venda mais, ele vai começar a registrar essas informações. E se não fizer, o colega vai fazer. E o vendedor é um ser competitivo. E ao colega fazer e vender mais porque está fazendo isso, porque com informações a gente vende mais, ele vai começar a fazer. E isso gera um ciclo virtuoso em todo o processo. E isso gera, por exemplo, vamos passar só para o próximo slide, um case que é o terceiro case que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é o das Lojas Labs, que com 160 lojas, a Lojas Labs tem mais de 1.200 vendedores usando essa tecnologia na palma da mão do vendedor todos os dias. E eles, com essa tecnologia, nos últimos meses, conseguiram um aumento de 8% de clientes identificados na loja. Isso não é simplesmente clientes que compraram, clientes que foram identificados que estavam na loja. O valor de saber que 8% mais de pessoas estavam na loja gera um valor imensurável no que tange a estratégia de CRM e capacidade de construir relacionamentos únicos em escalas com cada um desses consumidores, porque a gente sabe quem esteve na loja. E, por fim, eu queria trazer aqui uma provocação para vocês. Bom, a gente viu aqui como é que é a vida do vendedor na loja, que existem picos, existem vales, porque o fluxo da loja não é constante. Mas eu queria trazer aqui a provocação de que o consumidor ele é omni. Mas a gente pensa muito em atuações do marketing, do CRM, pensando sempre em canais digitais, canais no online. Mas não existe uma orquestração com os canais do offline. Vamos lá, o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta online, mas é usado no meio offline. Não integrar isso, não fazer isso, não orquestrar essa capacidade com a marca, onde os dados estão sendo feitos para circular entre esse mundo on e off, e principalmente a atribuição do resultado não ser só on ou só off, ou não ser só last click, é o que é o mundo real. Não é um mundo que a gente está numa caixa dizendo, esse aqui é o meu canal, eu vou mensurar esse canal. O consumidor ele é um só, e os canais são vários. Então, é clichê falar consumidor no centro, mas é o que é. O consumidor ele é o único, canais são vários, e não fazer isso faz com que a gente não consiga mensurar corretamente, e a experiência do consumidor, claro, não vai ser a melhor possível, e é óbvio, vai ter menos receita. Então, essa provocação final, quero deixar uma pergunta aqui o consumidor ele já é O2O, ele já é Otto, ele já é omnicanal. E a pergunta é, você já incluiu o seu off no seu on? Ou você ainda trata eles separados? Essa pergunta faz com que a resposta, acho que fica meio óbvia, como casos com grandes marcas como essa que eu apresentei, assim como outras, apostam em empoderar a última barreira da transformação digital do seu varejo, que é a loja física, através do seu vendedor. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!